Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com nossas ideias iniciais em termodinâmica, né? Na aula passada a gente falou alguma coisa sobre alguns processos termodinâmicos, existência de paredes, né? Que são vínculos restritivos ou não a algum tipo de transferência de algum parâmetro, né? E agora o nosso objetivo nessa aula, né, é estabelecer, pelo menos uma primeira etapa, né, uma relação que envolva grandezas importantes em termodinâmica. Basicamente, isso está ligado com conservações de energia, né, e eventualmente fazer um exemplo, né, ligado com essa relação. Né? Então, o primeiro passo é estabelecer a lei de conservação de energia para um sistema termodinâmico. E isso é o que a gente chama, né, de primeira lei, né, da termodinâmica. Então, basicamente, né, a primeira lei de termodinâmica, né, é basicamente uma equação de conservação de energia. Então, pensando nas variáveis que a gente já falou, né? A gente falou sobre energia interna, trabalho, né? E calor, que é uma transferência de energia feita para modos de forma desordenada, né? A gente vai ter, né, algo como DU, então a variação da energia interna está ligada com trabalho e calor. Essa equação é para uma situação específica em que a gente tenha número de moles constante nos constituintes do teu sistema. Então, DU, né, é a variação de energia interna do teu sistema, e aí dQ é o calor transferido para o sistema,
Então, se o meio externo fornece calor para o sistema, você tem um dQ positivo. Se o meio externo retira calor, né, então você tem um dQ negativo. E o dW é o trabalho realizado sobre o sistema, pelo meio externo. Então, a ideia aqui é que tanto dQ quanto dW são fornecidos pelo meio externo para o sistema. Então, são grandezas positivas quando você transfere de fora para dentro do sistema. São valores negativos quando você retira do sistema. Aí a gente tem algumas observações. Primeira, né, aquela forma, vale para número de moles constante. Ou seja, você tem um sistema rodeado por paredes impermeáveis à troca de partículas. Quando não estiver, além disso, vai ter mais algum termo, né, de energia associado com troca de partículas. Segundo ponto, importante. Eu fiz um risquinho em dQ e um risquinho em dW. Né? Aquilo ali é para representar alguma coisa. E essa alguma coisa não é, né, que é dividido por 2π. Parecido com H cortado. Né? Aqui é para representar que aquilo ali são diferenciais inexatas. O que é isso? Né? Isso quer dizer que aqueles valores de dQ e de dW dependem do processo que você fez para fazer a transferência, tanto de calor quanto de trabalho. Tá? De modo que, ainda que você saia do mesmo estado inicial e chegue no mesmo estado final, processos diferentes gerarão trabalhos, né, e transferências de calor diferentes, em princípio. Tá? Mas DU, né, na verdade, não depende disso. Então, DU, né, não é uma diferencial inexata, mas dQ e dW são. Então, dQ e dW não são variáveis do estado.
Então, né, nesse sentido, né, um estado termodinâmico tem um certo valor de U, né, mas ele não tem um certo valor de Q ou de W. Q e W estão ligados a processo, quando você transita de um estado para outro. Então, Q e W, né, calor e trabalho, né, não são variáveis de estado. Então, um estado termodinâmico, né, tem como coisas que o caracterizam uma certa energia interna, um certo volume, um certo número de partículas. Né. E aí, você pode passar desse estado para um outro estado que tem também um certo valor de energia interna, um certo volume, um certo número de partículas. E aí, quando você passa de um estado para esse outro estado, você faz um processo. E esse processo envolve, eventualmente, transferência de calor ou transferência de trabalho. Né? Calor e trabalho são ligados a processos, não são variáveis de estado. Pensando, né, no trabalho, especificamente, o trabalho feito sobre o sistema, esse trabalho é um trabalho mecânico, né? Lembrando que é sempre a gente está considerando as coisas do ponto de vista, né, do sistema. Então, meio externo transfere para o sistema. Então, o trabalho mecânico ele é dado em termos, né, de variáveis termodinâmicas como sendo menos PdV. Né? P, pressão. Tá? Lembrar que esse trabalho é o trabalho que o meio externo faz sobre o sistema. Então, né, ele tem um sinal oposto ao trabalho que o sistema faz. Tá? Então, só para cuidar com isso, né, porque a nossa convenção vai ser sempre nesse sentido que está aí. Né? Trabalho feito sobre o sistema. Com isso, né, quando a gente tem um N fixo, né, a equação 1 vai virar du igual a dq menos pdv. Né?
E aí, se a gente quiser, né, o calor que foi transferido, basicamente a gente pega e isola daqui, né? Então, primeiro a gente está pensando em N fixo, identifica com essa expressão aí, tá? E aí a gente pode fazer um exemplo de aplicação dessa coisa para essa ideia inicial, né, de quando você tem processos, geração de energia interna e tal. Então, para ver um exemplo, né, só para a gente fazer um cálculo simples, inicial a respeito disso aqui, vamos pensar aqui num sistema gasoso, né, que vai executar um certo conjunto de processos. Então, vamos pensar que você tem um sistema gasoso e que ele tem uma certa equação, né, termodinâmica, e essa equação termodinâmica envolve energia interna, pressão e volume. Então, né, por meio de algum tipo de obtenção, que pode ser experimental, por exemplo, a gente observa que a energia interna desse sistema é dada por essa equação aqui. Aí, esse sistema gasoso executa o seguinte processo. Na verdade, ele faz um ciclo, né? Vou botar como ciclo. O ciclo é formado por processos. Então, Então a gente tem, inicialmente ele está nesse ponto aqui, que é um ponto A. Daí ele vem até esse ponto, que é um ponto B, por meio de um processo que é feito, né, com pressão constante. Então, um processo isobárico. Daí ele vai até o ponto C por meio de um processo que é um processo como esse aqui. Que não é especificamente nada de nada. E aí, de lá, ele faz um processo que volta para o ponto A.
que é um processo feito a volume constante, então é um processo isométrico. A gente quer para esse ciclo, né, e para cada um desses processos, calor de trabalho em cada processo. Bom, então, começando, né, com o processo de A até B, que é um processo, né, isobárico. No processo de A até B, que é um processo isobárico, né, pressão constante, o trabalho para ir de A até B, né, vai ser algo do tipo, né, uma integral de dW, onde dW é menos PDV, de A até B. O Tchan, com relação ao processo isobárico, que é a pressão constante, então pressão para fora, né? Então é menos P vezes VB menos VA, basicamente, né? Integral de dV vai dar V, de A até B vai dar VB menos VA. Substituindo valores aqui, né? Pressão, o ponto A é 0,2, volume 0,02, opa, 0,03 menos 0,01, né? O que vai dar 0,02 vezes 0,2. 2 10 a menos 1, 2 10 a menos 3, 10 a menos 2, 4 10 a menos 3. Bom, o que, né? Megapascal, né? Vezes metro cúbico, né? Porque a gente está lá com megapascal. Aí a gente só tem que cuidar com a história do megapascal, né? Porque o megapascal é 10 a 6 pascal, né? E a gente tem joule, né? Joule é pascal vezes metro cúbico. Então 4 10 menos 3 com 10 na 6, daí pascal metro cúbico, e isso é joule, então isso está menos 4 vezes 10 nas 3 joules, o que é menos 4 quilojoules. Então cuidar com essas unidades, né? Pascal vezes metro cúbico dá joule. Então o trabalho AB é isso. Aí a gente tem a relação de estado, a equação de estado que envolve pressão e volume. Então a gente pode achar quanto é que vale, né, a energia interna do ponto A e a energia interna do ponto B. Por quê? Porque o trabalho a gente consegue achar a partir da integral de PDV. Para achar calor, a gente não consegue achar diretamente, porque a gente ainda não relacionou calor com variáveis intensivas, né? Mas a gente consegue achar calor se a gente conseguir, né, achar quanto é que foi a variação de energia interna e aí usar a primeira lei de termodinâmica. Então, o delta U A B é o B menos o A, o que vai dar 5 meios, né? Então,
PV mais K em B menos isso em A. O K cancela. Né? Então, PB, VB menos PA, VA. E aí, no caso, PB igual a PA, né? Então, 5PA sobre 2, VB menos VA. Então, 5 meios. Né? Pressão é 0,2 megapascal. Então, 2 vezes 10 na quinta, já para ficar direitinho. 2 vezes 10 na menos 2. Né? E isso vai dar 2, cancela com esse 2, você faz 5 vezes 2 dá 10, 10 na quinta, 10 na menos 3, 10 dá na menos 3. O que dá 10 kJ. Logo, agora a gente acha quanto é que vale o calor que foi transferido no processo AB. Então, Q no processo AB vai ser a variação de energia interna menos o trabalho que foi realizado, 10 menos 4, aliás, 10 menos 4, 14 kJ. Então, meio externo transferiu 14 kJ na forma de calor para o sistema do gás, que se expandiu. Né? E aí, o gás realizou um trabalho de 4 kJ. O meio externo realizou um trabalho de menos 4 kJ. Tá? Durante esse processo. Então, isso resolve o processo AB. Daí temos o processo BC. Primeiro, calculando, né, ΔU, que é o C menos o B, que é 5 meios PCVC menos PB VB, que é 5 meios de pressão em C, 5, 10 na 5, 0,5 megapascal, vezes volume, que é 10 menos 2, menos 2 vezes 10 menos 5, que é 10 a 5, que é a pressão em B, vezes 3 vezes 10 na menos 2. Bom, isso aqui vai dar 5 vezes 10, né, a 3 menos 6 vezes 10 a 3. Então isso aqui vai dar menos 1, menos 5 meios, que dá menos 2,5 kJ. Então, a energia interna nesse caso diminui. E o que importa é quanto ela varia, na verdade, né? Daí agora, para calcular o trabalho, né, no processo BC, a gente precisa dessa equação de reta para poder fazer a integral. Bom, e aí, genericamente, a gente precisaria da curva entre os dois pontos, né? Então, como é uma reta, né? Então, por exemplo, P menos 0,5, né?
y menos y0 é igual, né? Daí 0,5 correspondente a 0,01 menos qualquer outro ponto, então 0,2, 0,03, que vai dar o coeficiente angular, né? X menos x0 correspondente, né? 0,01. Então, isso aqui 0,3, 0,02 V menos 0,01 o que, se eu multiplicar por 100, então 2, 30, entre 2, 15 menos 15 V menos 0,01. Portanto, P igual menos 15 V menos 0,01 mais 0,5. Essa é a equação da reta que descreve o processo BC. Aqui a gente tem volume em metro cúbico, pressão aqui em megapascal. Então, cuidado com isso, né? O trabalho, de novo, integral de PDV. Trabalho B para C, dW de B até C, em termos de valores, como eu falei, né? Pressão ali está sendo dado em megapascal. dW é menos PDV, né? Então, menos 15 V menos 0,01 mais 0,5, a equação da pressão, dV. Bom, aí tem que fazer integral, né? V dá... Bom, primeiro, menos 15V com menos dá mais. Então, 15V quadrado sobre 2. Daí, 15 vezes 0,01, né, dá 0,15. Mais, com menos. Isso aqui. E dá 15V. Né? E aí, o 0,5 integrado vai dar 0,5V, com menos lá. Menos 0,5V. Tudo isso de 0,03 a 0,01. O que, depois de fazer as contas, na verdade, vai resultar em 7 kJ. Então, o trabalho resulta em 7 kJ. O calor fornecido no processo BC, delta BC menos trabalho BC, a gente vai ter menos 2,5 menos 7 igual menos 9,5 kJ. Isso resolve o problema da parte BC. Daí, o último processo. Processo CA, que é isométrico, volume constante. Então, isso torna fácil calcular o trabalho. Trabalho CA é igual a zero, porque não tem variação de volume, né? Então, a variação de limite interna vai ser basicamente o calor fornecido. Delta CA, o A
menos o C, que é 5 meios PAVA menos PCVC. Agora quem é constante é o volume, né? Então 5 meios, esse volume igual àquele, 5 meios PA menos PC VA, 5 meios, 0,2 menos 0,5 dá menos 0,3, 3 vezes 10 dá 5, vezes 10 dá menos 2, 15 por 2 dá 7,5, com som de menos, 7,5 kJ. E, por fim, o calor CA delta UA menos WCA. Delta A igual a esse próprio valor de menos 7,5 kJ. Tá? Se a gente pegar e somar as variações de energia interna, né, a gente sai do ponto A, passa para o ponto B, passa para o ponto C, volta no ponto A. Né? A gente tem aqui menos 7,5. A gente tem aqui, não tem mais, né? Daqui para cá foram 10 kJ, daqui para cá foram menos 2,5 kJ, daqui para cá menos 7,5 kJ, total zero, como deveria ser, né? Tá? Se a gente somar os trabalhos realizados durante todos os processos, né, o trabalho do ciclo, a gente vai ver o trabalho total fornecido para o sistema. Tá? Então, isso a gente obteve então as variações de energia, trabalho e calor. Né? Daí outra coisa que a gente pode fazer, então exemplo 2, usando esse mesmo gráfico, é achar a equação das adiabáticas. Bom, as adiabáticas, né, o processo adiabático não tem transferência de energia, então a gente tem que D igual a zero, né, na adiabática. Bom, o que a gente sabe? U é 5 meios de PV mais uma certa constante. Né? Então, DU, pensando no diferencial, né? PDV mais VDP. Mas, né? DU, né, é dQ mais dW
dQ é zero, porque é um processo diabático, e dW é menos PDV, que é 6. Então, du é aquilo, mas deu é isso. Então, igualando os Ds, 5 meios de PDV mais 5 meios de VDP é igual a menos PDV. Passa esse aqui para lá, passa esse aqui para cá. Então, quando passa aquele para cá, a gente vai ter 7 meios de PDV. Ele passa esse por lá, menos 5 meios de VDP. Sendo que isso a gente cancela. V para cá, P para lá. Então, 7 dV sobre V igual a menos 5 dP sobre P. Aí a gente integra os dois lados, de algum V0 até V, de algum P0 correspondente até P. Então, 7ln, né, de V sobre V0 é igual a menos 5 ln de P sobre P0. Deixa aqui por enquanto, só pra gente mostrar. Sete ln de V sobre V0 mais 5 ln de P sobre P0 é igual a zero. Então, ln de V sobre V0 na sétima, P sobre P0 na quinta é igual a zero. Aplica exponencial dos dois lados, e na zero dá 1. Então, V sobre V0 na sétima, P sobre P0 na quinta igual a 1. Aí, V na 7, P na 5 é igual a V0 na 7, P0 na 5 igual a 1K. Então, a gente já tinha 1K antes, né? Ou, se quiser, dá para deixar assim. Ou, né, aplica, normalmente a gente bota PV na gama igual a constante. Então, PV, né, na 7 quintos igual a uma constante. Então, isso são a equação das curvas adiabáticas aí nesse caso. Normalmente as adiabáticas é algo tipo PV em algum expoente é igual a uma constante. Então, no nosso caso, o expoente é desse gama aí. E esse expoente tem relação com os calores específicos. Tá? Bom, então a gente obteve isso, né? Próximo passo, próxima aula, né? A gente obteve uma relação que é a equação, né, de conservação de energia, é uma hipótese que a gente está fazendo, né, que é uma hipótese fundamental para a termodinâmica, inclusive, né, por isso chama primeira lei de termodinâmica, né. A gente viu ela, primeiro, pensando só em 3 parâmetros: energia interna, calor e trabalho, né. Então a gente está com um sistema com paredes impermeáveis à troca de partículas, né, depois a gente vai liberar isso. Mas o ponto é que só aquela equação sozinha não resolve o problema. Por quê? Se você deixar cair um ovo no chão, né, vai ter uma troca de energia entre energia cinética, energia potencial, e depois o ovo se estoura no chão, eventualmente tem uma transferência de energia
para a forma de som, o barulho que faz, por exemplo. Né? E aí você tem, pensando de uma forma geral, o ovo ao cair no chão é um choque inelástico, acontece transferência de energia que se dissipa na forma de calor, essencialmente para o chão. O processo contrário, em termos de conservação de energia, é o ovo pegar a energia do chão, se juntar, subir, né? Trocar a energia cinética para a energia potencial e parar em cima da mesa. Esse processo, do ponto de vista de conservação de energia, não tem nenhum problema. Então, a conservação de energia, né, a primeira lei de termodinâmica, permite que esse processo exista. O problema é que esse processo é um processo que não existe, porque a caída do ovo é um processo irreversível. Né? Então, existe uma outra relação importante, né, que é a segunda lei da termodinâmica, e aí a gente vai ter que uma outra grandeza regula esses processos. O fato de ser reversível ou irreversível e o que acontece quando o processo é um processo irreversível. Essa grandeza é a entropia. Né? Então, próxima aula, né, a gente vai falar sobre mais alguns postulados e sobre a questão, né, da segunda lei de termodinâmica. Tá? E, eventualmente, continuar no desenvolvimento do nosso formalismo. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos, até mais. Curtiu, né? Dá um joinha, né? Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!